Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero mostrar como eu fiz esse mini bolotone que você pode fazer do tamanho que você quiser, ok? Então aqui eu vou mostrar como eu fiz com o papel manteiga nas forminhas. A receita você pode fazer em 3 forminhas de 14 centímetros, ou também vou dar a dica para vocês aqui, como eu fiz o mini. Você pode usar qualquer caneca de porcelana, tá? De porcelana, bem importante falar isso, que possa ir ao forno. Então, geralmente essas canecas de porcelana, elas aguentam sim, a gente pode colocar no forno sim, tá? Então aqui você vai pegar um quadrado de papel manteiga e vai dobrar desta forma, ok? Você vai dobrar novamente, conforme eu tô fazendo aqui. E a gente vai até medir mais ou menos a altura da caneca, se você quer bem rente ou um pouquinho mais alto, olha só. Aí você vem com a caneca, com a tesoura e corta arredondado assim para ficar arredondado, se você quiser, né? Que fique arredondadinho assim, olha só. Então fica redondinho. Aí você vai pegar o centro, que já dá para perceber que pelas dobras. Eu tô usando aqui a ajuda de um copo de requeijão, né? Com o copo a gente empurra pra dentro, mas aí com os dedinhos depois você vai ajeitando as laterais para ficar bem rente ao copo, tá? Aí a gente vai apertando assim, ó. O copo ele ajuda, né? Você colocar lá no fundo, mas aí você vai ajeitando. E depois que coloca a massa também fica bem tranquilo. Na forminha é a mesma coisa, só que como a forminha é um pouquinho maior, corta um tamanho um pouco maior, tá? O que não ajuda muito o papel manteiga é que ele o tamanho, o comprimento dele, né, retangular, então acaba dando esse trabalhinho. Mas aí, ó, você vai dobrando da mesma forma. E aí você vai cortar do mesmo jeito. Se você não quiser achar que tá dando muito trabalho, tá complicando demais, você só pega um pedaço, coloca na forma conforme dá a altura. E o importante é forrar a forma dessa forma aqui, tá? Você vai forrar e com a ajuda dos dedos mesmo, né, aqui na forma, porque eu não achei nada aqui do mesmo tamanho, ou você vai se adaptando aí, você vai vincando lá no fundo, tá? Pra ela ficar bem no máximo, certinho, o máximo que você conseguir aí, olha só. E é isso. Aí, agora eu quero mostrar aqui, ó, o que eu te falei. Que se você pegar uma forma e ficar muito baixo nas laterais, porque o importante é forrar toda a altura, tá? Pra a massa não transbordar pela forma. Aí você vem com outro pedaço equivalente, pode pôr por cima também, não tem problema, pode pôr um em cima do outro. E olha só, 2 camadas aqui, porque aí um lado transpassa, né, ultrapassa a altura da forma e o outro lado também, tá bom? Então, se precisar de mais um pedaço, aí você faz dessa forma. E aí, se você quiser bem rústico, não precisa fazer aquele modelinho arredondado nas pontas, olha só, esse daqui tá bem rústico. Aí vai ficar conforme o seu critério aí, ok? Então, forminhas prontas, agora vamos pra receita, tá? Aqui na tigela da batedeira eu já tenho 3 ovos, tá? 3 ovos inteiros. E aqui tem 1 xícara de açúcar. Vamos precisar também de 200 ml de leite, 150 ml de óleo, 2 colheres de essência de panetone. Eu usei 2 colheres porque uma eu acho que fica bem fraquinho, tá? A essência. E aqui é 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Lembrando que a minha xícara medida é de 240 ml, ok? E 1 colher, de sopa de fermento em pó, tá? Então aqui você vai escolher o que você coloca no bolo. Se é uvas passas com frutas cristalizada, 75 gramas mais ou menos de cada um, tá? Equivalente mais ou menos umas 3 colheres
Mas é bem tranquilo, é a quantidade mais ou menos que você quiser. Aqui a minha sugestão é 150 gramas, mas aqui eu vou escolher colocar chocolate. Eu tô usando gotinhas de chocolate fracionado, tá? Você pode usar gotinhas forneáveis, mas esse é mais barato e deu super certo, tá bom? Vou colocar o açúcar aqui com os ovos e vou colocar para bater muito bem até ficar bem clarinho, tá? Enquanto tá batendo lá, vou colocar meia colher de farinha de trigo nas gotinhas de chocolate, que eu faço isso por desencargo por segurança para eles não afundarem todos na massa do bolo, tá, ok? Então aqui bem misturadinho a farinha de trigo no chocolate, a gente deixa reservado enquanto tá batendo os ovos e o açúcar, tá bom? E aí bateu, ficou aqui assim clarinho. A gente usa a batedeira somente para bater os ovos e o açúcar. O restante a gente termina de fazer na mão mesmo. Vou mostrar para vocês a textura, olha só como que fica. Então assim, ó, se você não tiver batedeira, pode fazer esse processo na mão, tá? Então você bate bem com o batedor até ficar bem clarinho assim. E continua a receita normal, tá bom? Como eu tenho a batedeira e facilita mais a vida da gente, é lógico que eu vou usar. Mas se você não tiver, também tem como fazer na mão. O importante é bater muito bem, tá? Coloquei o leite, coloquei o óleo e agora eu vou colocar a essência de panetone, tá? Como eu disse, 2 colheres. 2 colheres para mim, o sabor ficou excelente, ficou perfeito. Mas se você não gosta muito, também não precisa pôr, ou coloca 1 colher só, ok? Então aqui a gente coloca a farinha de trigo, que são 2 xícaras e meia. Eu nem tô peneirando aqui, tá? Mas você pode peneirar se você preferir assim. Coloquei o fermento em pó e com o próprio batedor da batedeira, eu vou terminar de misturar aqui. É somente terminar, você perceber que todos os ingredientes se misturaram, estão homogêneos, tá prontinho, tá bom? Não fica batendo muitos minutos aqui com a farinha de trigo, porque senão o nosso bolo não vai ficar fofinho, ok? Prontinha a massa e agora a gente vai colocar nas forminhas. Você vai distribuir nas forminhas conforme as forminhas que você escolheu. Vai depender do tamanho da sua forma, tá? Aqui eu vou colocar, olha só, eu não vou colocar todo o chocolate, porque eu quero deixar um pouquinho para salpicar por cima, ok? Então, às vezes, quando a gente deixa para salpicar em cima, acaba não descendo e aí fica bem legal, tá bom? Então, agora a gente vai colocar nas forminhas. E como eu disse, o rendimento das forminhas aqui vai depender da forminha que você escolher, tá? Se você escolher somente fazer em várias canecas de porcelana que você escolheu aí, então vai render um tanto. Se você escolheu fazer numa forma somente, que também dá, né? Numa forma tamanho família, não quero fazer assim separado, pequenininho, você pode usar uma forma de 24 centímetros, tá bom? Tô falando de redonda. De uma média mais ou menos equivalente de 20 a 30 centímetros. Eu creio que é uma receita que dá um tamanho legal, tá bom? Então, aqui você vai distribuir. Eu tô colocando mesmo com a própria colher, mas vocês estão vendo que eu tô fazendo uma sujeirinha. Tomem cuidado de não fazer o que eu tô fazendo aqui, tá? Como eu acabei sendo teimosa de colocar com a colher, acaba melando, né, um pouquinho o papel em cima. O ideal não é acontecer isso, porque quando assa, ele fica escurinho, queima, né? Assa, né, mais do que os outros e aí acaba a aparência estragando um pouquinho uma aparência, tá bom? Então aqui, ó, distribuí em 2 forminhas de 14 centímetros e 2 canecas aqui de porcelana, tá? O forno já deve estar quentinho, tá bom? Quando você começa a receita, já coloca aí o forno, já liga seu forno. E aquele restinho de chocolate, tô fazendo isso aqui, ó, por isso que eu deixei. Você joga por cima, que aí pelo menos vai ter
chocolate aparecendo quando terminar de assar, tá bom? Forno médio, cerca de 180 graus. Cada forno, né, é de um jeito, às vezes você não... Mas coloca no médio aí, nem baixinho e nem muito alto. E aí, cerca de mais ou menos, porque cada forno é um forno, 35 a 40 minutos. Quando você espetar um palitinho, ele sair limpinho, tá? Procura espetar e verificar se às vezes vai sair o meladinho do chocolate, um pouquinho, aí é normal, tá? E vamos levar para assar agora. Bolos assados e frio. Quero mostrar o resultado para vocês. Olha só que lindão que fica, e da caneca dá super certo mesmo, viu, gente? Mas vou mostrar para vocês aqui, ó, para tomar cuidado mesmo, para não melar como aconteceu comigo. Coloca com muito cuidado, porque senão vai ficar assim, tá? Mas olha só que lindão que fica e sai super facinho. Olha, e um detalhe, não precisa untar, tá? É só o papel manteiga mesmo. E olha só este, passei uma fita verde em volta. Olha só que lindão que fica para você colocar na sua mesa aí de Natal, ou até mesmo dar de presente, né? E falando em presente, o outro mini, coloquei num saquinho comum, coloquei um lacinho e olha que graça que fica para você dar de presente. Então fica uma dica bem legal aí para vocês, tá bom? E fica muito bom, pessoal, muito saboroso. Vou abrir aqui para vocês o outro, um dos minis que eu fiz na caneca, e dá super certo, tá? Então vai pegando todas as canecas de porcelana que você tem aí na sua casa e bora fazer bolotone de presente pro pessoal aí, que fica super barato. E você vai colocar o que você quiser aqui. A gente colocou chocolate, você coloca o que você quiser. Olha só que saboroso que fica, gente. Olha só. Fica muito fofinho, tá? Muito saboroso mesmo. Pode fazer aí que você vai gostar, vai amar, eu tenho certeza disso. Então, eu espero que você tenha gostado. Faça aí na sua casa, depois me diz o que você achou do resultado, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição, tá bom? Clica aí em se inscrever, deixa seu like para ajudar a gente aí no vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!